Vocês acham que ela foi pisar numa igreja antes de fazer o filme? Vocês acham que ela leu a Bíblia antes de fazer o filme? Vocês acham que ela ajoelhou e pediu: pelo amor de Deus, me entrega a pureza, a sabedoria necessária pra fazer um filme pra ficar milionário? Aí Deus falou: então você vai fazer um filme pagão. Não tem como você fugir do paganismo do mundo. Sabe o que você faz? Você luta contra ele. Fala: então seus filha da puta, é isso então? Então vocês vão ser estompados. Cara que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? E aqui tem um ser demoníaco atrás dessa porta aqui. Então se você abre determinadas portas, você vai encontrar o que lá atrás? O negócio é feio, pô. Então o que você tem que fazer? Você não pode abrir portas para essas entidades entrarem na sua vida. Então vamos lá. Agora vamos olhar uma importante verdade na batalha espiritual. O apóstolo Paulo nos contou que nós somos o fator determinante no qual o Satã poderá operar em nossas vidas. Concordo. 100%. Nossas próprias vidas. Ele vai usar a gente para fazer. Prestem atenção, o diabo não tem poder nenhum. O diabo é o maior dos fracassados. Se ele aparece aqui agora, ele apanha de lapada, de costa de mão na cara. Por que eu tô falando isso? Porque o diabo, ele só consegue vencer você pela inteligência. Por quê? Ele sabe da sua fraqueza. Ele por si só não tem poder de agir na sua vida. Você que permite. Fazer aí cometer erros. Ele disse, abre aspas, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não ofereça assento, não abra a porta para ele. Quando abrimos a nossa vida espiritual, o diabo ganha o direito de tomar vantagem em territórios específicos. Concordo. Se mantivermos as portas fechadas, ele não poderá fazer o que quer. Concordo 100%, 1000%. A Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles têm várias leis ali explicando como é que você não vai abrir portas. Você pode abrir portas de várias formas esquisitas aí. Mas você deve evitar ao máximo. Deve evitar o pecado ao máximo. Porque a partir do momento que você peca, você está abrindo obrigado portas. Pelo conselho, eu fico com receio de... A Bíblia introduz o princípio de abrir portas em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando Yahweh diz a Caim, abre aspas, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O que está acontecendo aqui? Sabe que o pecado está fazendo o quê? Está espreita a tua porta. Exatamente. E se você abrir a porta, nossa. Yahweh contou a Caim que o Satã estava à espreita, esperando uma brecha para entrar na vida dele. Caim tinha uma escolha. E porque ele escolheu abrir a porta para a inveja, Satã o levou a matar o seu irmão, seu próprio irmão Abel. Isso aqui é muito importante. Isso daqui é bíblico, tá? Olha como que funcionam as coisas. Caim se deixou levar por algo ruim. Cultivou um sentimento ruim. Todos nós temos sentimentos ruins dentro de nós. Quando você deixa isso te dominar, pode acabar resultando até nisso aqui, ó. O cara matou o próprio irmão por causa de inveja, cara. Quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? Quantas pessoas não matam a outra por inveja? Pra pegar aquilo que a outra pessoa tem. Né? Tem casos hoje em dia que são muito absurdos, né? Cara, tudo isso, uma coisa que parece ser isso aqui, ó, quando você abre a porta, você cultiva aquele sentimento ruim, vira um puta pecado lá no final. Você se fode. O pecado, ele é progressivo, tá? Ele começa... Exatamente, progressivo. Só piora, vai ganhando força. É uma bola de neve. Ele começa aos poucos. Por exemplo, aqui pegar o caso do rei Davi. Todo mundo conhece a história do rei Davi, certo? O rei Davi, em um momento, foi lá e mandou um servo dele pro campo de batalha. E o servo foi lá e deixou a mulher dele, a esposa, a única esposa que ele tinha. O rei Davi tinha várias esposas e o servo dele deixou a única esposa que ele tinha na casa, certo? Aí a esposa saiu lá em algum lugar, o rei Davi olhou assim, viu a mulher bonita, etc, tal, mandou chamar ela e adivinha? Né? Afogou o ganso lá com a mulher do servo, de um servo de confiança, certo? E aí o que aconteceu? A mulher engravidou, certo? Ou seja, você tá louco, que nojo. olha só, ele teve o pecado da cobiça. Aí foi lá e cometeu um adultério. Ou seja, abriu por causa da cobiça lá, pegou a mulher do cara. Aí veio o adultério, certo? Abriu a porta para um e ele é progressivo. Pior do que a cobiça veio o adultério, que é pior. Né? Exatamente. Tem várias discussões em cima disso aqui, mas vamos colocar dessa forma por enquanto, certo? Tudo bem. Depois, o que aconteceu? O servo dele chega. Ele vai lá e diz assim pro servo, vai lá com essa mulher, deita lá com essa mulher, etc. Tal. Por quê? Porque ele engravidou a mulher do cara.
certo? Então ele vai lá e deita com a mulher, porque daí ele ia fazer uma relação com a mulher, e aí depois o filho, em tese, ia parecer dele ali, do servo. Só que o servo disse, não, enquanto meus amigos estão em campo de batalha, eu não vou deitar com a mulher, não. Eu vou ficar aqui e depois vou voltar para o campo de batalha. Então, quando ele volta para o campo de batalha, o rei Davi manda uma carta através da própria mão do servo, dizendo para o outro na frente de batalha o seguinte, coloca esse cara na frente de batalha, né, para lutar. E ele sabia que ia ser morto nesse caso. Então, veio a cobiça abriu a porta para quem? Para o adultério, e do adultério abriu a porta para o quê? Para o assassinato, certo? Ou seja, o pecado ele é progressivo. Você começa devagarzinho, vai subindo, é o plano de carreira do pecado. Pois bem, uma coisa leva a outra até nós nos acharmos em um grande problema. Por isso, precisamos aprender a fechar as portas logo no início, certo? O rei Davi, ele não estava planejando mandar ninguém para a morte, mas como ele abriu uma pequena brecha, e a pequena brecha foi aumentando, e pá, né? E o que é isso daí que o Afonso está falando? Isso é percepção de realidade. O que é a percepção de realidade? Capacidade de antevidência. A pessoa que é inteligente, ela sabe que uma atitude assim que ela toma agora pode abrir espaço para lá na frente virar um problemaço que vai acabar com a vida dela, que poderá acabar com a vida dela. O indivíduo que pensa dessa forma, ele claramente mostra traços de inteligência, porque ele não é um cara que vive assim, ó, de maneira superficial fazendo coisas. Ai, porque eu quero fazer, eu vou fazer. Não, ele pensa. Ele fala, não, peraí, se eu fizer isso aqui, como que será a minha vida amanhã? E depois? Se eu fizer isso pra essa pessoa, o que vai voltar pra mim? O que pode voltar pra mim? Então, a pessoa que... Isso é percepção de realidade. Nada além disso, é sinal de inteligência, capacidade de antever o problema que pode ser gerado lá na frente. E você corrige, você já corta na raiz isso daí. Então, a gente tem que aprender a fechar as portas e mantê-las fechadas antes que se desenvolva algo perigoso. Agora, o que são então as portas abertas? Bom, uma questão aqui, linhagem. Uma área a ser examinada de perto é fraqueza herdada da sua linhagem familiar. Os nossos ancestrais, eles podem ter feito coisas que nós desconhecemos e isso pode nos afetar até os dias de hoje. Quantos filhos nascem e pagam pelos pecados dos pais? Que têm uma conduta similar ou até pior do que os pais? Por que vocês acham que isso acontece? Por que de quando em quando a gente fala assim, nossa, aquele fulano lá, ele é filho de quem? Ixi, daquele lá, então tá explicado. As pessoas até falam isso. Só que as pessoas, elas falam da boca pra fora, elas sabem. Elas estão querendo dizer que ali o negócio já não é muito bom, só que elas não param pra pensar que o pecado começou lá atrás. E isso veio passando de geração pra geração, e isso passa pro filho. É genético. A pessoa que é manchada pelo pecado e que comete pecado na vida, infelizmente isso acaba recaindo muitas vezes nas crianças que nascem num relacionamento podre. Tá? Olha a importância de você ter um relacionamento digno na sua vida. Masturbação eu nunca consegui gozar sem punheta. Vocês percebem que quando a coisa é feita da maneira correta, com esse mal patético, pessoal acha as coisas dão certo? Bem pior. No entanto, quando é o contrário, você vai buscar lá no passado, você percebe o tanto de coisa errada que aconteceu, você começa a entender coisas que fazem parte do presente. Porque é isso a vida, cara. Não tem botão de resetar. Certo? O lance é brabo, é brabo. Fizeram acordos, por exemplo. Né? Que tipo de acordo os nossos ancestrais podem ter feito? Pode ter pedido, por exemplo, feito uma macumba, pedido uma ajuda para conseguir um emprego. Bom, na verdade, se as pessoas lessem a Bíblia, isso seria óbvio, porque tudo começou com um pecado primordial, de Adão e Eva. Por isso que até hoje a gente paga pelo primeiro pecado, que foi lá. Então não deveria ser difícil das pessoas enxergarem isso, cara. Entenderem isso. Porque tá na cara. Tá na cara. Mas as pessoas deixam de lado porque elas preferem seguir os instintos da carne, que é podre, né? Que é fraca. O próprio Criador já falou isso. E isso abriu uma porta pra, tipo assim, contaminar a família inteira. Tem um espírito familiar ali, certo? O primeiro mandamento sobre imagem esculpida, né? Ídolos, no caso, é um aviso. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5 diz... Olha lá, falando de idolatria aqui agora, ó, né? Que a gente sempre fala, a gente sabe que é pecado. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Porquanto eu, Criador Yahweh, teu Elohim, teu Deus, teu Elohim, sou um Elohim ciumento, que pulo a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Tá vendo aqui o que ele tá falando? Olha como o pecado, ele transcende a vida das pessoas, afetando os demais. Olha aqui, ó, de maneira clara, ó.
Sou um Elohim ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Ou seja, além disso, atividades adultas. Isso inclui atividades com uso de drogas, As atividades adultas. álcool, pecados sexuais, envolvimento com ocultismo, com coisas ocultas. São portas de abertura para a entrada de espíritos malignos. Além de laços, a gente vai falar sobre os laços também que as pessoas fazem aí, né? Fazendo coisas não bíblicas. Por exemplo, fazendo relação sexual fora do casamento, ela está fazendo algo não bíblico, não é indicado, de forma alguma, ok? Está criando laços ali, está abrindo portas, não é nada positivo, ok? Vamos lá. Além disso, abrindo portas, aí vem uma parte que, tipo assim, muitos pastores não gostam de falar, porque, tipo assim, machuca o ouvido dos fiéis deles, ok? Fiéis, entre aspas. Vamos lá. Livros, literaturas, músicas e filmes. A maioria das mídias e entretenimento são avenidas, não é porta, é avenida para a entrada de demônios em sua vida. Principalmente revistas de ocultismo e filmes pornográficos como exemplo. Não é só isso, tem filmes que a gente vai ver. Por que vocês acham que eu falo que a indústria pornográfica, os donos... Cara, isso daí é... Nossa, que nojo, é uma das coisas mais imundas que já fizeram. Esses caras vão queimar com força, tá? A não ser que eles ainda tenham alguma chance de se arrepender. Né, de alguma forma, e o Criador perdoar. Né? Não vou falar aqui que ninguém possa ser perdoado. Mas, a princípio, a priori, cara, isso aí vai tudo descer. Super Xandão, o demônio que atormenta no meu sonho me deu uma doença. Paldurecência eterna e agora só tenho sonho. Corrompido por sua mãe. Me perdoa, Xandão. Patérica é o Skinny Guy. E eu não te perdoo não, tá? Eu não sou o Criador. Se você falar isso na minha frente, você apanha com o Juninho, ó. Eu boto isso na sua bunda e faço assoviar lá dentro, ó. Eu quero ver se você vai dar esse gritinho que você deu no final aí. Seu filho de laparteira. Especificamente, por exemplo, filme tipo Harry Potter. Ó, problema sério. Aqui, ó, vamos dar um pouco... Ó o bruxinho. Ó o bruxinho que o Isaac Newton queria virar. Um pouco de ênfase ao problema Harry Potter, especificamente, que é comentado em muitos livros. O pessoal gosta... Xandão, novo recorde de distância, 480 km no canal amanhã. Ale, só posta, irmão. Só posta que nós vai estompar os Globe. Vamos, chama. O filme é legal, o livro é legal, etc, tal. Mal a pessoa sabe que ela está introduzindo os filhos, ela mesma, etc, tal, a entidades demoníacas, e a gente vai ver isso aqui. Essa série de livros e filmes fez e ainda faz grande sucesso entre os jovens. Segundo o exorcista Hipperger... faz sucesso, né, os jovens de hoje. Se você fala pra eles sobre coisas como bruxinha, bruxaria, demônio, pegar na vara, sentar na vassoura e falar pirilim pim pim e aparecer um brilho no céu, isso aí é o pacote completo pra ele ficar completamente ansiosinho. Ele adora. Ele adora essas coisas. Ele acha o máximo. Ah, olha, eu sou um bruxinho, ó, olha aqui, ó. Olha só, eu sou um bruxinho. É um patérico, ó. Você, na verdade, é apenas um ser humano extremamente decadente e patético. Com um QI do tamanho dessa coisa laranja aqui, ó. Da tampa do meu HCG, pra deixar a bola do meu saco inchada. É isso aqui, ó. A autora J.K. Rowling foi a uma escola de bruxaria antes de escrever esta série. E segundo ela mesma, ela escreveu em escritura automática. Ficou escrevendo automaticamente. O que é uma técnica mediúnica que envolve assistência demoníaca, como muitos espíritas fazem por aí, né? Até psicografia. Que não tem nada de conversar com os mortos, na verdade são demônios ali. Os feitiços usados nessas histórias do Harry Potter são reais, confirmados por bruxos. Olha que doideira. Segundo o exorcista Hipperger, a autora J.K. Rowling foi a uma escola de bruxaria antes de escrever essa série. E segundo ela mesma, ela escreveu em, abre aspas, escrita automática, fecha aspas, que é uma técnica mediúnica que envolve assistência demoníaca. Mas é incrível como isso nos educa. É bom. Não sei se isso daqui é verdade, mas aqui tá falando que foi ela mesma que assumiu isso, né? Bom, eu não duvido. Não duvido, né? Claro que eu não duvido. É filme de bruxinho? Você acha que ela foi onde? Vocês acham que ela foi pisar numa igreja antes de fazer o filme? Vocês acham que ela leu a Bíblia antes de fazer o filme? Vocês acham que ela ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, me entrega a pureza, a sabedoria necessária pra fazer um filme pra ficar milionário? Aí Deus falou, então você vai fazer um filme pagão.
Suarez te mandou 5 reais. Ok? Não é uma brincadeirinha não que você está ouvindo ali, que o pessoal está ensinando, é bruxaria mesmo, ok? Ops. Aqui, ó, o pessoal fazendo aí a leitura, a escrita automática. Ah, essa que é a técnica de escrita mediúnica? Eu já vi isso daí já. Vocês já viram vídeo de pessoas mostrando isso daí, que eles botam lá, né? A famosa pose lá, tá aqui, ó. Não, quando eu for presidente da república e eu vou fazer live disso, eu estarei olhando para o papel, tá? Estarei grifando os nomes dos perdedores que serão afetados, tá? Não tem nada de médio não. Aqui, ó, é o crânio, ó. Aqui é o crânio, ó. É usando todo aquele cérebro, aquela potência que o criador me deu, ó. É aqui, ó. É mostrando, ó. O papel, ó. É aqui, ó. Tem nada de botar, fazer isso aqui não, ó. E ficar deixando o espírito escrever por você, tá? São tudo um bando de amaldiçoado, certo? E o mundo tá uma bosta por culpas suas. Eu, se tivesse poder, já teria mandado tudo pro exílio. Vai tudo pro exílio. Xandão na presidência, eu vou criar uma câmara frigorífica do tamanho de uma cidade pra aprisionar demônio. Botar eles lá no meio do gelo. 100 graus abaixo de zero. Bota tudo lá. Cambada de espírito imundo. Tá? Vai tudo lá. Quero ver se vocês vão fazer graça lá no meio do gelo. Quero ver o que vocês vão conseguir com o gelo, seus filha da puta. Como a própria... Eu tô falando de espírito mesmo, viu? Vai ter prisão até pra espírito. Tá? Vai tudo sumir essa desgraça. A autora do Harry Potter falou que fez, né? Bem automático. Cerca de 60% dos nomes usados na série do Harry Potter são nomes de demônios que exorcistas já expulsaram de pessoas. Este exorcista, o Ripperger, disse que teve que exorcizar 3 crianças que simplesmente leram esses livros. Outro exorcista mencionou um caso de possessão que envolveu 5 demônios que clamaram ter inspirado o autor a escrever esses livros. Isso aí é doideira. Se realmente acontecer um negócio desse, é doideira, hein? É doideira. Todos os exorcistas dizem para as pessoas evitarem livros desse tipo, como Harry Potter. E as pessoas vão lá, a televisão indicou. Como é bom, meu filho vai começar. Você não foi treinar, você foi se arrebentar. Super, se Harry Potter é do capeta, o que o League of Legends é? É tudo jogo de bruxaria e fadinha. Você está pecando ao jogar LOL, Alexandre. Com certeza não. E por que não? O personagem que eu uso, usa o quê pra matar os perdedores? Vocês acham que eu escolhi jogar de Draven por acaso? Vocês acham mesmo que o personagem que eu uso é por acaso? Qual que é o único personagem raiz nessa bosta desse jogo? Que usa machado, que quer sentir gosto de sangue, de lixo? Qual que é o único boneco que você tem que ter habilidade pra jogar, que é difícil? Você pode ver que ninguém joga de Draven. É uma minoria. Tá? Dá pra contar nos dedos da mão quem joga de Draven. Quem joga de verdade. É machadada. Agora você joga do quê? Hã? Você joga de Lux, que eu sei. Você joga de Morganinha, que eu sei. Você joga de Lulu. Você joga com essas coisinhas que solta poderzinho e brilho, certo? Você compra skin pagã, porque tem skin no LoL que é pagã, que já mostra lá a simbologia ocultista. Tem várias skins, na verdade, né? Você joga lá de Jhin, a The Carry, com aquela skin pagã lá, com o olho de Horus atrás dele. Aí você cai contra o Xandão, que tem 2 machados. Draven Gladiador. Guerra! Guerra! E é estompado. Nada é por acaso, tá? Não tem como você fugir do paganismo do mundo. Sabe o que você faz? Você luta contra ele. Fala, então, seus filha da puta, é isso então? Então vocês vão ser estompados. Ponto. Acabou. Essa lei, etc. Então, vou dar um livro do Harry Potter. Tá de brincadeira, meu. Cada vez que esses livros são lidos, estão dando glória aos demônios que são mencionados neles. Esses livros geralmente glorificam o pecado, como a mentira e o uso de magia. Segundo o exorcista Amorth, diz o seguinte, abre aspas, você começa com Harry Potter, que é um bruxo, que todos gostam, e termina com o diabo no seu colo. É isso aí mesmo. Basicamente, com o diabo. É isso aí. É isso que os pais fazem com os filhos. Por causa do que? Ignorância. Meu Deus, que exagero absurdo. Não pode ver um filme do Harry Potter que agora você é bruxo. Não seja burro, cara. Eu assisti o filme do Harry Potter. E falo pra vocês, não é chato o filme. Só que o que o Afonso tá dizendo aqui dá importância de você entender qual que é a mensagem que está contida lá no filme. Quando você mostra um filme desse pra uma criança, ela que tem a cabeça ainda pura, tem pouca informação ali dentro. Isso pode condicioná-la a se aproximar e desenvolver interesse por coisas que remetem àquilo que é oculto. Entendeu agora?
É isso que ele tá falando. Então se você vai lá, e isso é natural de ser entendido. Se eu assisto coisas ou leio livros que falam sobre bruxaria, ocultismo, mostram esses exemplos, eu estou dando um passo, mesmo que pequeno, ou pode ser grande, pra quê? Pra me aproximar mais dessas coisas. Olha só a percepção e interpretação aí, é easy de entender isso, tá? Então ele não tá falando aqui, todo mundo aqui já assistiu Harry Potter, cara, ninguém é bruxo aqui. Bom, pelo menos eu não sei. Se tem alguma bruxinha ou algum bruxo aí desgraçado, saia imediatamente dessa live. Beleza? Mas a questão aqui que o Afonso tá abordando é a seguinte: esse tipo de filme, mediante a mensagem que ele passa, querendo você ou não, queira-se ou não, acaba te aproximando desse tipo de coisa. Certo? Coisas atreladas ao oculto. Isso é inegável. Ó, por exemplo, se eu vou lá e assisto o filme do Exorcista. Vocês lembram do filme do Exorcista, né? Do primeiro. O filme do Exorcista, até hoje, muitas pessoas se recusam a assistir. Tem gente que não assistiu até hoje. Porque mesmo a pessoa nunca tendo assistido, só de ouvir os comentários e ver a polêmica que esse filme causou, ela se nega a ver. Porque ela sabe que aquilo vai afetar ela. Tem muitos filmes de terror que a gente assiste, a nossa energia vai lá embaixo. Eu mesmo já vi vários, sabe? Fica uma energia ruim, um negócio esquisito. Isso daí é a capacidade que o filme tem de modificar a sua energia. Quando você assiste um filme do Exorcista, que você vê aquelas cenas patéticas, né? Hoje, que a gente é mais velho, acostumado com efeito especial, a gente até dá risada. Mas ainda assim, mesmo sendo um filme muito antigo, tem cenas fortíssimas. Mano, cenas que mexem, influenciam com o seu psicológico. Deixa a sua energia ruim. Potter virar direto bruxo do que você ter a influência, tá ligado? Que depende do teu meio. Isso. O personagem explicou aí. É isso aí. Por exemplo, eu nunca vi o filme de dar bunda, mas mesmo assim eu dou. Ah lá, é um exemplo, ó. O cara, ele nunca viu o filme de dar bunda, ele dá. Mandou 5 reais. Já parte dele essa porra. Dá uma olha nesse vídeo já rapidinho. É isso. Da estação espacial, você vai ficar de cara. Ai, que moleque arrombado. Pois é, ele, você vê? Aí, pelo menos, ele não pode falar que foi influenciado. Beleza, ué, problema dele. Então, como eu tava falando, esse negócio de filme mexe com a nossa energia, cara. Professor Afonso só soltou informações soltas sem fonte nenhuma. Odeio Harry Potter, mas qualquer informação que carece de fontes deve ser questionado ou desconsiderado. Não, questionado sim, desconsiderado não. Porque eu entendo o que ele tá falando aqui, eu concordo. Porque eu sei que isso daí existe, que ele tá dizendo. Ou se eu sei. Um irmão de 4 anos e os dois são viciados em TikTok. É exatamente como o exemplo que eu tava falando aqui agora. Deles, minha mãe parece não se preocupar o que eu faço. Quando a gente vê filme de terror, essas coisas, em algumas vezes você vai sentir que sua energia baixa. Então, isso daí é um fato. Você percebe que a sua energia é alterada. Dependendo do filme que você assiste. Aquilo mexe com a sua cabeça, certo? E, querendo ou não, é algo que acaba te aproximando de coisa ruim, entendeu? Só que o Harry Potter, ele é um filme de bruxo, só que ele é romantizado. É diferente. São os bruxinhos, bonitinhos, que estão lutando contra o bruxo do mal. Você entendeu? É romantizado. Vocês não têm noção do que uma música romântica pode fazer com uma cena, tá? Se o cara colocar a cena mais cretina possível, botar uma música romântica de fundo, com a frequência certa, você vai ver aquela cena, escutando aquela música, o seu cérebro será influenciado a interpretar de outra forma aquela cena. Vocês sabiam disso? Porque é assim que funciona, tá? É uma espécie de lavagem cerebral. Então é simples, você vai criar lá um desenho, você cria um desenho bonitinho, tudo. Você pode mostrar a coisa mais bizarra, absurda no desenho. Se você faz o desenho com os traços bonitinhos, romantizado, uma frequência boa de música tocando no fundo, irmão, você vai achar aquela coisa mais linda do mundo. Você nem vai parar pra pensar. Fala, nossa, olha que legal, coisa bonita que tá acontecendo. Você nem entendeu, irmão. Isso é bizarro. Tá? Então a música mexe com a nossa cabeça e o filme, o estímulo que é dado pode alterar a nossa energia. Mexe, cara, não tem como. Isso daí tem estudo que fala sobre isso, irmão. Então não é uma piada isso aqui. Por que você acha que eles criaram a televisão, irmão? A televisão foi o primeiro instrumento de lavagem cerebral coletivo criado, cara, desenvolvido pelo homem. Simples. Pelos estímulos lá, ó, que são dados. Televisão foi feita pra isso, pra mais nada. Ou você acha que a sua televisão tá passando informação verdadeira pra você nesse exato momento? Não. Eles estão passando informações que foram combinadas, foram premeditadas e informam vocês da maneira que eles determinam como o povo deve ser informado. Não interessa se é verdade ou mentira.
em boa parte das vezes, está muito longe da verdade. Entendeu? Então, olha como que esse negócio é um assunto amplo. Então, o que está sendo dito aqui é isso só. É o estímulo que está sendo dado. Não é que você vai assistir Harry Potter e coisa... Porque, por exemplo, se você perguntar assim pra mim... Se uma pessoa chega pra mim e fala assim... Xandão, você acha que Harry Potter é um filme legal? Eu falo, é legal. É um filme que você pode assistir. Para meu um filme de futebol. Tonto, do meu ponto de vista é tonto, mas assim, eu, como sou um cara já que eu tenho a minha mentalidade do jeito que é, se eu vejo Harry Potter pra mim, não dá em nada. Não vai alterar minha mente porque eu sei do que se trata aquilo lá, entendeu? Só que é inegável o conteúdo que tá lá, inserido. É conteúdo voltado pra quê? Pra ocultismo e bruxaria. Ponto. Vai pesquisar na história do mundo as pessoas que estão atreladas a ocultismo e bruxaria pra você ver o que é bruxaria de verdade. A diferença da bruxaria de verdade pra bruxaria do Harry Potter é que é um filme romantizado. Vocês estão entendendo? E tem que ser romantizado. Porque senão não agrada, né? É um filme mais pra esse público mesmo, infantil, né? Embora tenham muitos adultos aí que gostem disso. É isso aí, cara. É ignorância. Mas você sabendo que livros de ocultismo, qualquer nívelzinho de ocultismo tá abrindo porta, você vai querer abrir porta? Vai querer arriscar? Lembre-se, na hora que o Satã, o Satanás, o diabo entrar no ringue do pecado e você estiver lá dentro, você vai apanhar. A verdade é que nesse mundo a gente é estimulado de todas as formas, por músicas, filmes, séries, simbologia contida num jogo, qualquer coisa, tudo é voltado para paganismo. Nós somos influenciados, sim, a nos aproximarmos do capeta. Em contrapartida, a gente cria uma repulsa pela Bíblia. Esse que é o problema do mundo. Tá todo mundo distante do Criador, por isso que tá uma bosta o mundo. Então não adianta. Você vai jogar um LoL, vai lá descontrair? Ah, e o LoL vai fazer eu ser um corrupto? Não. Mas a simbologia está lá. Ah, eu vou assistir um filme no cinema de terror com a minha namorada. O filme vai me corromper? Não, mas a simbologia, a energia está lá. Ideologia formada na tá lá. Da criança, que é o contrário do que acontece hoje em dia. Ideologia de gênero, etc. Várias outras coisas que tentam enfiar na cabeça das crianças sem motivo nenhum, sem comprovação, sem nada. Apenas que querem que pensem. Exatamente, concordo. Concordo com o que você falou, irmão. É isso daí mesmo. Porque isso é uma doutrina, né? É uma lavagem cerebral também. E por que começa com as crianças? Porque é fácil, cara, você mexer, você colocar coisa na cabeça de uma criança, né? É um livro com as páginas em branco, você vai colocando lá. Repetição. Vai colocando as coisas na cabeça dela, vai colocando, você vai alterando o comportamento dela. Os estímulos, entendeu? É complicado isso daí. É complicado pra caramba. Tem que tomar cuidado. Os pais têm que tomar muito cuidado com o que as crianças acessam, o que elas estão assistindo, que tipo de filme, que tipo de desenho, que tipo de música tá chegando até elas, que tipo de imagem. Tudo isso tem que ser regulado pelos pais. Porque senão a cabeça da criança vai sofrer tanto estímulo com coisa ruim. Cara, a médio prazo e a longo prazo, a probabilidade da criança se corromper vai ser muito mais alta. Muito mais alta. Então vamos lá. O Aveigo mandou 5 Não há dúvida que a Xandão, minha tia é obcecada pelos livros do Harry Potter, e o filho foi criado assim. Hoje ela tem 20 anos, não sai de casa, não trabalha, a energia do capeta o dominou. Ela não sabe o que fazer. É, não sabia, né? Ela não sabe, né? A assinatura do Príncipe das Trevas está nessa série ocultista que é o Harry Potter. E o Exorcista ainda avisa que o homem moderno está perdendo o senso da realidade do mal sobrenatural. Como resultado disso, muitos estão se fazendo vulneráveis à influência de maus espíritos que buscam corromper e destruir as almas humanas, inclusive dos próprios filhos. Certo? Além disso, aonde se abre porta, também na infância. A maior parte dos demônios parece entrar durante a infância. Por isso é importante. Salve super, vejo como se vibrarmos na mesma frequência que o mal. Ele nos pega. Exato. Reaja a este experimento. TMJ Amanda Doble. Tamo junto, irmão. Toma. Por que você acha que eu acabei de falar que quando você assiste determinados filmes, a sua energia cai? O que isso significa no mundo espiritual? A frequência da sua energia, a vibração dela, ó, diminuiu. Cara, gente, eu sei que isso daqui pode parecer absurdo porque tem pessoas que nunca sequer pararam. As pessoas, quando o assunto é o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, a nossa guerra aqui é espiritual, as pessoas não entendem. Elas acham que o mundo é avaliado só do ponto de vista físico, do que a gente consegue tocar, pegar ou não pegar. Quando a gente fala do mundo de verdade que é o espiritual, se eu mexo com coisas que alteram a minha energia e eu passo a operar numa vibração menor, eu não busco camadas maiores,
coisas boas, eu fico lá embaixo, exalando aquela energia ruim, sendo afetado por coisas ruins, irmão, eu vou trazer coisa ruim pra minha vida, cara. Tem pessoas que ficam doentes por conta disso, doenças graves, porque estão operando numa vibração péssima. A energia péssima atrai doença. Já senti essa energia. Isso aí é uma coisa... Cara... Desde quando fizeram o feitiço Leviosa no filme, meu pau não parou de levitar até hoje. Pauzinho murcho, hein? Pra ganhar um poderzinho desse aí, ficar aí que nem um... Não é nada, isso aí é só punheta mesmo. É vontade só de bater punheta. Cara, esse lance de energia é altamente sério. Altamente sério. Isso aí afeta a nossa vida, cara. E pode trazer problema.